em torno de 6 meses, 1 ano, todas as crianças, elas começam a ter uma de 3 coisas, né? Então é importante a gente falar disso, porque esse é o dia a dia do pediatra. A pele começa a dar bastante trabalho. Então, em relação à pele, o que pode acontecer? Começa a dar umas bolinhas aqui nessa região, aqui atrás. Qualquer coisa que encoste, então, por exemplo, etiqueta, que às vezes quando é bebezinho a criança não se incomoda, nessa fase a criança começa a se coçar, principalmente a maior de 1 ano. Então, tudo dá bolinha, região de fralda aqui nas costas começa a dar umas bolinhas. Então a pele começa a ficar bem sensível. Toma uma picada, vira um estrófilo, que é uma coisa bem grande, bem feia, que às vezes tem uma bolha amarela no meio. Então, a pele começa a ficar bem complicada. E às vezes a criança nessa etapa começa a ter eczema, né? Que é o ressecamento da pele, principalmente nessa região aqui. E face externa de braços e pernas. Pode ter no tronco também, mas o mais comum é nesses lugares que eu falei. Tem criança que começa a ter coceira com o próprio suor e a própria baba. Então, entrada de cabelo, a criança coça muito. Quando pinga a baba, e é uma fase ali entre 6 meses e 1 ano que começam a nascer os dentes, então a baba volta, né? E aí, onde pinga a baba, a criança fica toda empolada. Então, é uma fase que a pele costuma dar bastante trabalho. Além da pele, a criança pode ter aquele catarro contínuo no nariz. Então, fui para a praia, chegou na praia, começa o catarro. Então, veio da praia. Ou então aqui em São Paulo mesmo. Tá um dia super quente, aí muda. Então, assim, toda mudança de tempo, ou vai de um lugar seco para um úmido, ou vice-versa. E a criança desenvolve aquela coriza, aquele catarro na garganta, aquela tosse produtiva. E às vezes os pais acham que a criança ficou doente. Mas a criança não tem nenhum outro sintoma, tá comendo super bem, não tem febre, o estado geral não cai, não tem nada. É realmente só esse catarro. Isso é extremamente comum, né? Então, uma coisa muito legal é o hábito de lavar o nariz com soro, né? Esse é um hábito que todos nós deveríamos ter. E às vezes os pais não têm esse hábito, a criança fica com o nariz entupido e ela aprende a respirar pela boca. E aí a gente sabe que o respirador bucal, que é aquele tipo de criança que só respira pela boca, que vai roncar à noite, que começa a ter o problema de adenoide, que o pessoal chama de carne esponjosa, que começa o palato a ficar bem ogival, bem alto. Aí a criança já não consegue mais respirar pelo nariz, quer dizer, é um círculo vicioso bem ruim. Então, o hábito de lavar o nariz, ele vai manter a criança respirando pelo nariz, ou seja, filtrando os vírus, o pó, uma série de coisas, o ar entra quente, né? Filtrado, diferente do ar seco. Você está respirando de noite de boca aberta, você acorda tossindo, com dor de garganta, porque aquele ar entra seco e frio direto na sua garganta. Então, esse cuidado é um cuidado importante, né? E as pessoas têm muito medo desse catarro. Então, tem um folclore que esse catarro vai sair daqui, vai para o pulmão virar uma pneumonia, que ele vai... Então, criança pequena não tem nem seios da face, não tem como ter sinusite. Então não precisa ter esse medo, né? E o catarro não vai sair daqui e ir para outro lugar, não existe. Isso não vai acontecer, né? Então, é importante a gente entender isso para lavar o nariz. Pode fazer uma inalação com chá de sálvia, meio a meio com soro. Existe a caloba, né, que é uma planta que a gente usa acima de 1 ano, o menor de 1 ano tem o imunoflan que pode tomar também, que também ajuda nesse catarro das vias aéreas. Pode tomar quando está resfriado também, que ajuda. Então tem uma série de opções também que a pessoa vai conversar com o pediatra dela, mas é importante entender esse ciclo desse catarro que pode acontecer meio do nada. Às vezes a pessoa vai para a praia, volta, acha que pegou uma doença na praia, não tem nada a ver. E a terceira coisa que eu quero falar é o olho. Então a criança, também nessa faixa etária, ela pode começar a ter um olho bem sensível. Então a criança, o olho fica vermelho em volta, sai catarro pelo olho, e o olho está branco por dentro. Então a criança não está com conjuntivite. Mas as crianças que passam por isso sofrem bastante, porque o pessoal da escola sempre acha que é conjuntivite só porque está saindo catarro ou porque está avermelhado em volta. Então a criança toma uma picada, o olho incha. Então também é uma região que muitas crianças têm essa região sensível. E isso é uma questão de por onde vai o catarro. Tem criança que tem a facilidade da drenagem por aqui, tem criança que drena o catarro pelo olho.
Tem criança que o catarro vai pro ouvido. Então, mas todo mundo, é tudo da mesma família ali que a gente está falando. E tem criança que tem essas 3 coisas, que vai ter a pele sensível, o olho sensível e esse catarro. Então, é importante discutir isso com o pediatra, claro, mas entender que isso é uma coisa frequente nessa faixa etária, que vai dos 6 meses, 1 ano, até uns 3 anos. Então, entender que precisa hidratar a pele, né? Então, usar o sabonete adequado. A criança que começa a ficar com a pele áspera, precisa hidratar com hidratante bom, né? Tem o Aveeno, o Eczema Therapy, que não vende no Brasil, mas dá para comprar pela internet. Tem o Fisiogel para uma criança que não tem um eczema tão grave, o Fisiogel dá para usar, tem Cetaphil, tem outras marcas no Brasil, mas é importante usar um bom hidratante quando começa esse quadro. Então, os cuidados, claro, vão ser discutidos caso a caso, mas entender que tudo isso pode acontecer nessa época. Então, procurar passar a mão na bochecha do seu filho, sentir como está essa pele, que às vezes os pais têm muito mais medo do catarro, que não vai para lugar nenhum, mas a pele às vezes fica tão feia que ela chega a abrir e fazer infecção. E aí o cara acaba tendo que tomar antibiótico por causa de uma coisa de pele que era totalmente evitável, com cuidados. Então, acho que essa mensagem é bem importante para os pais ficarem atentos para essas situações específicas da infância.